Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Estamos de volta aqui para fazer a resolução de mais um exercício da nossa segunda lista de exercícios, tá certo? Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador que eu quero mostrar para vocês aqui a resolução do terceiro exercício da nossa segunda lista. Muito bem, eu já estou aqui com o meu PyCharm aberto aqui no meu projeto Exercícios Python, aqui o meu arquivo lista02 aqui para a resolução do nosso terceiro exercício da nossa lista 2. Lembrando que aqui nós fizemos na aula passada o exercício 2, tá certo? Então eu já coloquei aqui ele em comentário. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E o exercício 3 pede o seguinte: desenvolva um programa em Python para o cálculo da raiz quadrada e raiz cúbica para um número que o usuário informar. Então, aqui eu vou entrar com um dado onde o usuário vai informar para a gente um número aqui qualquer. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada número, que vai receber um tipo de dado ponto flutuante. Então, eu vou colocar na frente do nosso input aqui o float, tá certo? Então, vou colocar dessa maneira, utilizando aqui a seguinte colocação para que o usuário possa me informar um valor. Então, informe um número, tá certo? Então, vou colocar dessa maneira aqui. E agora eu já posso, então, fazer aqui o cálculo da raiz quadrada de um número. E no caso do Python, eu vou fazer aqui um parênteses, porque tem mais de uma maneira de se fazer aqui a raiz quadrada de um número. Eu vou fazer a forma mais simples aqui, tá certo? Para que a gente possa entender, e depois eu posso mostrar para vocês aí umas outras formas que a gente tem de fazer o cálculo de raiz quadrada utilizando aqui o Python. Então eu vou utilizar aqui uma variável chamada raiz underline quadrada, que vai receber então esse número que o usuário informar elevado a meio. Tá certo? Dessa maneira que eu consigo fazer o cálculo da raiz quadrada. Vou fazer de forma similar aqui para o cálculo da raiz cúbica, que vai receber, né, vai receber então o número que o usuário digitou ali no caso, né, elevado agora a 1/3. Então, dessa maneira que nós conseguimos fazer então o cálculo da raiz quadrada desse número, onde eu coloquei aqui, né, o expoente elevado a meio, onde no caso da raiz quadrada o denominador é 2, e no caso da raiz cúbica o denominador é 3. Então, essa é a forma comum aí na matemática de se fazer o cálculo, por exemplo, de raiz quadrada utilizando aqui a potenciação. Agora eu já posso, né, mostrar aqui na tela com a função print, utilizando as f-strings. Aqui, ó, a raiz quadrada de número. Eu coloco a variável. É igual a raiz quadrada aqui, agora que é a minha variável. Vou colocar aqui no final um ponto e vírgula e vou fazer a mesma coisa para mostrar na tela a raiz cúbica. Então, eu tenho aqui a utilização das f-strings e aqui a raiz da variável número é igual a raiz cúbica. E agora que sim, eu posso colocar um ponto final. Aqui ficou faltando aqui eu fechar, na verdade, por fora aqui, né? Deixa eu colocar aqui no final a aspas aqui, senão ele vai dar um erro. Aqui agora eu posso, então, né, rodar o meu código. Vou clicar aqui em cima de lista 02 com o botão direito, run aula 02, e aqui nós já temos o código em execução, onde ele pede para o usuário informar um número. Eu vou informar o número 2, por exemplo,
Aqui a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4142, e esse tanto de número aqui após a vírgula, tá certo? A mesma coisa para a raiz cúbica. A raiz cúbica de 2 é 1,2599 e assim por diante. Nós vamos ver como que a gente pode resolver esse problema aqui. Vou rodar novamente o meu código aqui, ó, no programa, e vou colocar aqui, por exemplo, um número que tem raiz quadrada, como por exemplo 16, a raiz quadrada de 16 é 4, ok? A raiz cúbica de 16 é 2,5198 e esse tantão de número aqui após a vírgula. Vou rodar novamente aqui para me ver se tem raiz cúbica, também está dando ok. Um número que tem raiz cúbica é o 8, a raiz quadrada de 8 é 2,8284, e a raiz cúbica de 8 é 2. Então, teoricamente aqui, né, nós vimos que o nosso programa está rodando sem nenhum problema e dando os resultados esperados. Para a gente resolver essa questão da quantidade de casas decimais, eu vou colocar aqui no final, aqui entre as chaves aqui da minha variável, raiz quadrada e raiz cúbica, a seguinte sintaxe. Eu vou colocar um 2 pontos, ponto 2f de ponto flutuante, já que esse dado é um tipo float, né? Onde eu quero, nesse caso aqui, o 2 vai representar a quantidade de casas decimais. Então, se eu rodar aqui novamente, ó, vou colocar aqui, por exemplo, o valor 9, por exemplo. Raiz quadrada de 9 é 3. Veja que tem duas casas decimais após a vírgula aqui. Eu não fiz a mesma coisa para a raiz cúbica, né? Vamos fazer aqui para ficar ok. Então, eu tenho 2 pontos, ponto 2f. Vou rodar novamente. Aqui eu vou colocar, então, agora 9. Raiz quadrada de 9 é 300 e a raiz cúbica de 9 é 2,08. Se eu colocar aqui, por exemplo, 4, vou mudar para 4 aqui, ó, só para a gente ver. Vou rodar novamente aqui, ó. Vou colocar aqui 64. A raiz quadrada de 64 é 8 com 4 casas decimais após a vírgula. E a raiz cúbica de 64 é 4 também com 4 casas após a vírgula. Tá certo? Vou voltar aqui para 2, né? Porque normalmente a gente trabalha com duas casas decimais mesmo. Tá certo? Vou rodar aqui novamente. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 81. A quadrada de 81 é 9. E a raiz cúbica de 81 é 43. Uma outra forma que eu tenho de fazer também o cálculo da raiz quadrada seria utilizando uma função muito conhecida aqui no Python, que é o poll. Vou comentar essa linha. Vamos fazer aqui utilizando o poll. Nós vamos colocar assim, ó, vou chamar então novamente a variável chamada raiz quadrada. Vai receber a função poll. Eu vou ter um número x e um número y, onde o meu número x será a minha base e o meu número y será o meu expoente. Então, no caso aqui, a base é o próprio número que o usuário informar. Então, eu vou colocar aqui número. E o meu expoente é o meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/2. Vou rodar o meu código. O meu número. Vou colocar aqui, ó, 4. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz cúbica de 4 é 1,59. Então, veja que eu tenho essa outra forma de mostrar para a gente aqui a raiz quadrada de um número. Tá certo? Então, eu vou desmarcar esse comentário aqui e vou colocar aqui, né, essa linha de baixo comentado aqui na frente como uma outra opção do cálculo da raiz quadrada. Uma outra forma que nós temos também é utilizando bibliotecas. Mas como a gente não viu aqui esse conceito de bibliotecas no Python, eu vou deixar mais à frente. Eu mostro para vocês como que a gente pode fazer a utilização de bibliotecas para cálculo de raiz quadrada de números. Tá certo, pessoal? Então,
ficamos por aqui com a resolução do nosso terceiro exercício aqui da lista 2. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de Programação em Python. Apresentei para vocês a resolução do terceiro exercício da nossa lista 2. Vou deixar aí embaixo aqui na descrição desse vídeo aqui um link com o material em PDF e o arquivo .py para que vocês possam fazer o download desse conteúdo, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!